Aí, estamos de volta. Esse Instagram não tá querendo muito bem minhas lives não, hein? Vamos aguardar mais um minutinho então. Bom dia, pessoal. Essa é a segunda parte da live de hoje, porque o Instagram deu algum BO aí e pausou a minha live bem no meio. Então, hoje a gente está falando sobre relacionamento possessivo, ou relacionamento possessivo, desculpa, relacionamento abusivo, né? Então, enquanto o povo vai voltando aí, eu vou fazer um resumo do que a gente já viu até agora, nesses 20 minutinhos. Eu comecei falando para vocês de que relacionamento abusivo, normalmente quando a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente sempre pensa a gente sempre lembra de relacionamento amoroso, né? E o relacionamento abusivo não se resume a relacionamento amoroso. A gente está onde tem relação, onde estamos nos relacionando, pode se tornar uma relação abusiva. Então isso pode acontecer entre um casal, pode acontecer num ambiente de trabalho, pode acontecer entre família, mãe e filho, filho com mãe, entre irmãos. Então, onde existe relação, pode existir, assim como pode existir ser uma relação saudável, pode ser uma relação abusiva. Aí eu falei para vocês um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, né, que desenha bem e define bem os tipos de violência, e quando ela define esses tipos de violência, ela está trazendo para a gente os relacionamentos abusivos que podem, as formas como esse abuso pode acontecer, né? A Lei Maria da Penha ela traz 5 tipos de violência: a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Expliquei um pouquinho para vocês que a física é a que está na cabeça de todo mundo, né? Aquela que tem a agressão física, né? Definido como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde da pessoa. A violência psicológica é aquela que mexe com a autoestima ou causa algum dano emocional para essa pessoa. E aí ela é muito abrangente, ela traz um monte de coisa, porque assim, qualquer qualquer conduta que diminua a autoestima ou que provoque um dano emocional no outro, isso é muito amplo, né? Então, um comportamento que de ameaça, um constrangimento, uma humilhação, manipular, tentar isolar, o excesso de vigilância, a perseguição, chantagem, ridicularizar a pessoa, explorar de alguma forma aquela pessoa, coibir ou impedir o que é garantido para a gente por lei, a questão do ir e vir, isso tudo configura uma violência psicológica. Depois temos a violência sexual, que quando a gente fala de violência sexual, a gente pensa logo no estupro, que é um tipo de violência sexual sim, mas é um pouco mais amplo que isso, né? Quando eu não quero transar com meu marido, ou quando eu não quero quando eu não quero e ele insiste, né? Isso é um tipo de abuso sexual, é um tipo de violência sexual. Quando eu não gosto de, por exemplo, assistir filme erótico, pornográfico, e meu marido gosta e me obriga a assistir, é um tipo de violência sexual. Quando eu não quero participar de qualquer coisa, né? Se meu marido ou minha esposa gosta de um homenagem ou de troca de casais, qualquer coisa assim, isso configura uma violência sexual. Além do que, se eu, por exemplo, mulher, não quero ter filhos e meu marido me proíbe de usar o anticoncepcional ou ele não usa a camisinha, por exemplo, isso é um tipo de violência sexual também. Né? Então é muito mais amplo do que a gente tem conhecimento. Uma violência ou abuso que a gente não tem costume de pensar e que acontece muitas vezes é a questão da violência patrimonial. Quando quando o meu marido ou a minha esposa esconde meus documentos, quando ela impede ou ele impede que eu vá trabalhar, ou escolhe o lugar que eu tenho que trabalhar, ou destrua
as minhas ferramentas de trabalho, isso configura uma violência patrimonial, né? E a última violência é aquela violência moral, que é toda atitude que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, quando eu xingo meu marido, ou quando a esposa, ou o marido xinga a esposa, ou pontua falando que ela traiu, que ela cometeu alguma coisa que ela não cometeu, ou ele, né? Isso pode configurar calúnia, difamação ou injúria. Ou seja, né, esses 5 tipos de violência estão na Lei Maria da Penha, né, que surgiu lá em 2006, há 13 anos existe essa lei, então há 13 anos pelo menos está no papel que é crime e ainda assim as pessoas não se conscientizam e num grau menor, porque um relacionamento abusivo, ele começa, os abusos começam muito pequeno, né? E aí a gente, quando vê, tá no meio de uma relação que a gente não queria estar. Quem assiste, olha eu fazendo o merchan, né, da coisa, quem assiste a novela A Dona do Pedaço, tá vendo o que a Vivi Guedes, né, a blogueirinha lá, tá sofrendo, aquilo lá é um relacionamento abusivo. Se vocês assistem, vocês perceberam que ela se casou com um cara lá e no começo ela era muito forte, ela batia, apesar deles ser, eles se combatiam muito. Ela tinha uma vontade, ele tinha outra, querendo abusiva, e ela batia de frente com ele. Hoje, para quem assiste, ela tá totalmente, já está totalmente submissa. E isso acontece em vários e vários relacionamentos, né? E na grande maioria acontece com a mulher, mas é claro que o homem também sofre relacionamento abusivo, tá? Mas eu vou ficar aqui falando um pouco mais da mulher porque é o mais comum, fruto dessa nossa sociedade machista, é mais comum a mulher sofrer o relacionamento abusivo, né? Então eu falei das leis, agora eu vou falar um pouquinho das características de um relacionamento abusivo, né? Uma característica muito presente, muito forte, é a questão do controle, que normalmente vem disfarçada ou o discurso da pessoa é um cuidado, né? Então eu quero saber onde você vai, porque eu me preocupo com você, você vai sair com roupa tal, você vai comer isso, eu não gosto de que você saia com aquela pessoa, eu não gosto que você faça isso, eu não gosto que você vá na academia, eu não gosto desse trabalho que você faz. Ou, vem trabalhar comigo, você vai ganhar mais, a gente vai estar perto todo dia. Isso configura um tipo de controle, né? E chegando até na questão do controle financeiro. Muitas vezes o marido ou a mulher pede e fala, não, o seu salário até permite, né, na cabeça da pessoa, de deixar o companheiro ou a companheira trabalhar, mas fala, não, eu deixo você trabalhar, né? Então já estamos vendo aí o abuso da coisa, mas o seu salário tem que ficar na minha mão, né? Eu cuido eu cuido do dinheiro porque, meu amor, você não sabe mexer com dinheiro, você fica meio perdida, e aí ele toma domínio disso, e sem perceber, a pessoa vai perdendo a própria autonomia, aquilo que ela não comanda nem o próprio dinheiro, a ponto dela ter que pedir do salário dela um dinheiro para, sei lá, ela querer fazer unha ou comprar, independente do que ela queira. Então tem esse controle muito forte. E aí, ainda com esse discurso de proteção, de cuidado, tem a invasão de privacidade, né? Quando nós nos relacionamos, e antes de nos relacionarmos, nós somos um, né? Nós vivemos nossa vida, temos nossas coisas, temos nossa rotina, e quando um parceiro surge na nossa vida, ou uma parceira, é para acrescentar coisas positivas. E eu continuo tendo a minha vida. Eu tenho uma vida, tenho a minha vida, tenho a vida da minha parceira, do meu parceiro, e tem a nossa vida em comum. O que alguns não entendem e querem mudar isso e acham que, configurando a invasão de privacidade, acham que um tem que viver pelo outro. E isso sufoca, isso é um abuso, né, a ponto da pessoa achar que deve ver o celular, ter a senha de celular, redes sociais e tudo, e a gente esquece que a gente tem a nossa individualidade, que nós, apesar de estarmos namorando, ou casado, ou numa relação, a gente tem um espaço que é só nosso. E isso não significa que eu esteja fazendo alguma coisa errada nesse espaço que é só meu.
significa apenas que eu tenho a minha privacidade, que eu tenho a minha individualidade e tenho o direito de ter algumas coisas que eu não queira dividir, que sejam só minhas, né? Que podem ficar comigo. E aí o parceiro ou a parceira muitas vezes não entendem, né? Tentam controlar o celular, como eu disse, né? Querem pegar a senha e acham certos, né? Não, eu tenho que ter a senha deles, ela não tem nada para esconder, por que ela teria, eu não posso entrar na rede social dela ou no celular dela? E não é essa a questão, não é questão de ter ou não ter o que esconder, é a questão de privacidade, é a questão de se ter uma individualidade e você respeitar e saber respeitar isso. Eu tinha um paciente, né, falando dessa questão de invasão de privacidade, que ele a todo tempo ligava por chamada de vídeo para a namorada dele para querer saber, não era para ver o rostinho bonito dela, né, de ver como é que ela estava, é para saber onde ela estava. Então, às vezes acontecia dele ligar para ela por fone, né, por chamada de voz mesmo, e ela falava, estou no lugar tal, X e tal. Eu falo, não, então vou te ligar de novo em vídeo para ver se você está falando a verdade. Não sei como é que fica isso para vocês, mas isso é muito, muito invasivo. E volto a dizer, não é que, no caso, a namorada dele estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Tanto que ela aceitava e mostrava, mas olha a invasão, né? A pessoa chega ao ponto de duvidar do que está acontecendo, da palavra da pessoa. Ou seja, não tem confiança nenhuma entre eles. E confiança é uma das bases de um relacionamento saudável. Se não tem confiança, é muito difícil um relacionamento ir para frente, né? A confiança e a segurança no parceiro é o oposto. Quanto mais eu confio, mais eu sou seguro de mim, menos ciúmes eu tenho, menos possessivo eu sou, né? E o ciúmes e a possessividade uma prova de insegurança, é uma prova de que eu não confio ou em mim ou na minha parceira, né? E não deve existir. E assim, o que a gente ouve muito é que assim, que bonitinho, né? Que bonitinho, ela tem ciúmes de mim, sinal que me ama. Tá, ciúmes é um sentimento que existe e ok, né? Não tem como a gente não tem como a gente apagar ele quando ele surge. O que a gente está falando aqui é do excesso, né? Normalmente o ciúmes normal o dito normal, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas o ciúmes, aquele que é adequado, aquele que não é invasivo, aquele que não é abusivo, ele surge de uma ameaça real. Então eu estou numa festa com a minha namorada e aí tem um cara olhando para ela e eu vou ficar com ciúmes, né? Alguém está querendo tirar uma coisa que eu prezo muito. Então tem aquele perigo real. O ciúmes excessivo, o patológico que a gente diz, é aquele que não tem, a pessoa não está com os pezinhos no chão. Então excede. É algo a mais assim que não tem como lidar com aquela coisa. Então a pessoa não pode ter. Lembrei de um caso aqui que a pessoa não podia ter, a namorada não podia ter na agenda dela, não podia ter o nome de um homem, porque o namorado não permitia que ela tivesse amizade ou que tivesse conhecido um homem. Absurdo, né? Porque assim, o mundo não está dividido. Na banda de cá temos mulheres, na banda de cá temos homens, e mesmo que tivesse, eu acho que a interação é sempre saudável, né? E aí vê a pessoa muito ciumenta, vê maldade em tudo e traz um monte de problema. Tem a questão da possessividade, né? De achar, que está muito ligado com ciúmes, de achar que o parceiro ou a parceira é meu, né? Ele é meu, inclusive é verbalizado assim muitas vezes, e ele não pode fazer nada, né? Eu mando nele. É a questão do poder que eu falei lá no comecinho, que é isso, o relacionamento abusivo, sempre, qualquer relação é uma relação de poder, né? Um relacionamento saudável é aquele que ambos têm a capacidade de decisão naquele relacionamento. Na relação abusiva, o poder ele está distorcido, ou ele é usado de uma forma errada, ou ele é usado de uma forma incisiva que acaba sendo de uma forma errada, né? Então tudo isso que a gente está conversando, vocês vão perceber que é uma pessoa se impondo diante da outra, o que caracteriza um relacionamento abusivo. Uma outra característica que é comum
é a falta de sociabilidade, né? Existe um momento do casal, que é normalmente o comecinho da relação, que eles querem viver um pro outro, né? Que é gostoso estar ali e tal, mas é uma escolha dos dois. Os dois querem estar ali juntinhos. Porém, numa relação abusiva, esse momento se eterniza, né? O homem ou a mulher não permite e até sabota as relações fora do casal. Então, tudo eles fazem juntos e isso sufoca e não é saudável e acaba sendo se tornando um relacionamento abusivo. A ponto, muitas vezes, da parceira não poder sair com as amigas ou do cara não poder ir lá no futebol de quarta-feira dele. E chega ao cúmulo do marido proibir a mulher de ir visitar a própria mãe ou da esposa não permitir que o marido vá almoçar com a mãe dele, né? Então, vai limitando tanto a parte social da pessoa que isso é abusivo e acaba sufocando, mas muitas vezes quem está dentro do relacionamento não percebe que tudo isso está acontecendo, né? Além disso, né, temos a famosa chantagem emocional, uma famosa chantagem sentimental, né? Que e aí vem um pouquinho disfarçado, né? Se você for com eu não saio com você com essa saia curta. Se você sair com as suas amigas na quarta-feira à tarde, eu vou me matar. Quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. Que é a chantagem, né? Que é uma forma, e isso é muito característico do relacionamento abusivo, de manipulação. Eu tento manipular o outro de acordo com as minhas vontades, de acordo com a minha verdade. E isso não é legal, né? Uma outra forma de manipular o outro e mexer com a autoestima dele é quando eu falo para minha parceira, para meu parceiro, falando, ah, mas você tá se achando, né? Você não é tão linda assim. Olha, sei lá, olha essa perna cheia de celulite, ou sei lá, olha como você é careca, né? Qualquer fala que tente diminuir a pessoa, né? Mexer com a autoestima, isso não é legal, né? Parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, e quantas pessoas não fazem isso ou já sofreram com esse tipo de fala e não percebia, né? Quando a gente está dentro do relacionamento, a gente muitas vezes sofre com tudo isso e a gente não percebe. Por isso que às vezes a fala do outro, se existe um amigo, se ainda existe um amigo próximo, né, desse relacionamento abusivo, ouve o que esse amigo está falando, né? Se ele for um amigo próximo e querido e confiável, ele vai ter razão de um monte de coisas porque ele está de fora, ele percebe tudo que está acontecendo, coisa que você que está ali dentro vivendo aquela situação, sofrendo com aquilo, nem percebe que está sofrendo. E aí você começa a despertar por algumas coisas e indo para um relacionamento mais... ou tornando aquele relacionamento mais saudável, ou pensando em sair daquele relacionamento, né? Muitas vezes acontece também da pessoa chegar e falar assim, nossa, mas sei lá, estou sofrendo. A Claudinha está falando aqui, sim, isso realmente acontece. Diminui você para ter controle ou para ser superior. Isso é verdade, né? E aí eu sempre penso, né, que essa pessoa que faz isso, né, diminui para ter o controle, para se sentir superior, ela se sente... se ela se olhar intimamente, lá no inconsciente, às vezes não tão inconsciente assim, ela vai ver o tanto que a autoestima dela é ruim, né? Porque para quem precisa rebaixar alguém para se sentir bem, é porque não está tão legal assim, né? Não é uma pessoa tão saudável assim. Outra coisa que acontece no relacionamento abusivo é quando o outro invalida o nosso sentimento, né? Então, de repente, você está triste, ou está chateada com alguma coisa, ou está magoada, ou magoado, e aí o outro pega e fala assim, não, pra quê? Você tá doida? Olha que frescura. Só porque sei lá o que aconteceu, você tá desse jeito? Para de frescura, levanta daí, não sei o quê. Ou seja, a pessoa está invalidando o
o que eu estou sentindo, né? Ou seja, é mais uma forma abusiva de se atuar nessa relação. Que isso tudo mostra o quê? É uma falta de respeito com o outro. Se a gente está numa relação, não só numa relação, né? A gente sempre tem que respeitar o outro. E apesar de eu não concordar, eu tenho que respeitar. Porque a minha verdade é a minha verdade. Ela é baseada na minha história, nas coisas que aconteceram na minha vida, nos meus traumas, nas minhas relações, não só amorosas, mas em todas as minhas relações, eu fui me construindo. E aí eu fiz a minha verdade. Mas isso não significa que a minha verdade é soberana e que eu sei de tudo e que vale para todo mundo. Muitas vezes a verdade da minha parceira ou do meu parceiro é tão verdade quanto a minha e é só uma forma diferente de ver aquela situação, aquele problema, aquilo que a gente tem que está tentando resolver ali. E eu não consigo respeitar a opinião do outro, né? E é o mínimo que a gente tem que fazer, sempre respeitar o que o outro está sentindo, respeitar a opinião do outro, isso vale para a vida, né? Não só no relacionamento. É uma coisa muito comum, porque como nós estamos num relacionamento abusivo, e aí existe uma relação de poder distorcida, onde um comanda, onde um manda, se eu mando, o outro só resta para o outro obedecer. Então, se essa relação está estabelecida, não existe diálogo. Então isso é péssimo, né? Eu não consigo conversar, eu não permito que o outro emita a opinião dele, porque eu acho um monte de coisa, né? Eu sou poderoso da relação, então você não tem direito de falar nada, de se expressar de forma alguma, né? Ficou claro para vocês, né? Acho que falei um monte de coisa de um relacionamento abusivo, né? E aí eu queria fechar com vocês, porque o tempo está quase no fim. Por que é tão difícil romper ou sair de um relacionamento abusivo, né? Muitas vezes as pessoas pensam, num caso de casamento, por exemplo, né? A mulher, normalmente é a mulher que, né, que fica... Ou não, vamos parar de ser preconceituoso, mas as pessoas dizem, né, no senso comum, que primeiro que a pessoa que está naquele relacionamento gosta, isso é um absurdo, né? Ela não está ali vivendo aquele relacionamento abusivo, muitas vezes com agressão, porque ela gosta. Ela está ali por uma falta de condição, por falta de ferramentas, por muitas vezes não ver o fim, uma luz no fim do túnel. Então ela está tão dependente daquela pessoa, mesmo sendo uma relação abusiva, uma relação adoentada, que ela não consegue sair dali, né? Existe o que a gente diz, uma dependência afetiva muito grande daquele ou daquela traste, né? Que me maltrata, que é totalmente abusiva comigo. Mas o que a gente esquece é que, assim, graças a Deus que é exceção, aquele abusador, ele não abusa o tempo todo, né? Ele tem os momentos de uma relação legal, tem uns respiros ali onde eu recebo afeto, onde eu não sou maltratado ou maltratada. E aí muitas vezes a pessoa que é abusada se prende nesses momentos, nesse pequeno oásis no meio do deserto para se manter ali naquela relação. Existe uma coisa que a gente fala, que é um conceito chamado ciclo da violência, que a gente usa muito quando a gente fala de violência física, né? Que é assim, pegando essa questão de que o abusador ou o agressor não é agressor, abusador o tempo todo, tá dentro desse ciclo da violência. Então, muita gente já deve ter passado por isso, tudo começa bem, né? A fase da lua de mel, tá tudo bem, amorzinho pra cá, cheirinho pra lá, tudo delícia. Aí a tensão, por N motivos, né? De repente eu fui para casa e o trânsito estava horrível, de repente a minha mulher fez alguma coisa que eu não gostei. A tensão do casal vai crescendo. Conforme a tensão vai crescendo, eu vou abusando mais do outro. Então o amorzinho já se torna xingamento, do xingamento já se torna um empurrão, do empurrão já se torna uma agressão física muito mais grave, né? E aí depois desse momento do auge da tensão que culmina nessa agressão física, vem de novo a fase da lua de mel, porque a pessoa se arrepende, a pessoa
diz que não vai fazer mais aquilo, muitas vezes fala que bateu na esposa por culpa dela, porque ela deixou queimar o arroz, ou sei lá por quê, né? Mas aí ele volta a ser bonzinho. E aí a mulher pensa e acredita que tudo mudou. Mas é só mais uma parte do ciclo, porque daí a tensão vai começar de novo, e aí vai culminar no ponto de violência, e aí o ciclo começa tudo de novo. O que eu, como vítima, tenho que fazer é quebrar essa relação, é sair dessa relação. Muitas vezes eu não consigo fazer isso sozinho. Muitas vezes eu preciso procurar ajuda para que eu consiga enxergar tudo isso e para que eu, com isso, tendo consciência disso, quebrar esse ciclo, né? Porque o que me mantém nessa relação abusiva é achar que o meu parceiro ou a minha parceira vai mudar, né? E muitas vezes isso não acontece, né? Então, se vocês aí do outro lado se identificaram, né, identificaram que estão num relacionamento abusivo, ou que são abusadores, né, ou que são vítimas de um relacionamento abusivo, vamos tentar mudar, né? E quando eu falo em mudar, não adianta a gente querer mudar o outro e achar que o outro vai mudar. O outro só vai mudar se ele quiser. A mudança sempre tem que ser nossa. Nós temos que mudar, nós temos que fazer as mudanças que a gente acha necessárias para a gente ser feliz e para a gente ficar bem. Não adianta a gente ficar querendo que o outro mude, porque o outro pode ser que ele não mude porque ele não vê a necessidade, pode ser que ele não mude porque ele não quer. A mudança é besteira a gente achar isso, achar que o outro vai mudar por minha causa. O outro não muda por minha causa. O outro muda somente quando ele quer. Então, o que está em minhas mãos é a minha mudança. É eu sair de uma relação abusiva, é eu compreender isso, é eu procurar... eu fico feio, né? Sou eu procurar ajuda e para romper isso e ser feliz. Porque às vezes eu sempre digo isso no consultório. Às vezes a gente está perdendo tempo numa relação abusiva quando o nosso príncipe encantado, apesar de não existir príncipe encantado, porque todos nós temos defeitos, né? Mas uma relação saudável está ali fora só aguardando e eu estou aqui perdendo tempo nessa relação, né? Sofrendo, perdendo tempo não, porque a gente sempre aprende, mas a gente está sofrendo quando não precisava passar por tudo isso, né? Então avalie essa sua relação, vê se vale a pena para você, se você está feliz, o quanto que você está perdendo, o quanto que você está ganhando nessa relação. Verifica se vale a pena manter essa relação para você. Uma coisa importante também é que quando se está no início desse relacionamento abusivo, ainda é possível você conseguir estabelecer algumas regras, alguns limites, né? E quando está mais para frente, quando já se instaurou esse relacionamento abusivo, é mais difícil. Mas é sempre possível, o que a gente sempre tem que fazer. Não tem aquela velha frase, o meu direito começa quando o seu termina, ou o meu direito vai até onde o seu começa? É bem assim, a gente precisa aprender a estabelecer isso também nas relações amorosas, para que a gente não se sinta invadido, para a gente não permita que o outro nos invada. Porque, como eu disse lá no comecinho, tem um espaço que é só meu, que eu não tenho que deixar ninguém entrar. Mas... mais ainda, né, para a gente finalizar, nossa, que tá na hora de eu começar a atender já já. Então pense nisso, né? Você que é vítima, você que está no relacionamento abusivo, é você que tem que sair daí. Ninguém vai conseguir te pegar pela mão e te tirar daí de dentro. O máximo que você pode conseguir é um apoio, né? É alguém com quem conversar, é alguém com quem desabafar, é um amigo, um familiar e necessariamente, e para a coisa ser mais rápida, a ajuda de um profissional, né? Porque o que a ajuda de um profissional vai fazer? E aí eu digo da psicoterapia, né? A psicoterapia vai promover esse autoconhecimento, vai fazer você entender o porquê de você estar nessa relação abusiva, o que configura essa relação, o que você pode fazer, o que está nas suas mãos para modificar tudo isso. Então, é importante pedir ajuda, é importante sair desse lugar que você está, porque se você não sair, raramente alguém vai conseguir te pescar e te tirar dali, né? Até porque você não vai ver essa necessidade. Lembra que eu falei que a gente não muda pelo outro, a mudança é sempre interna? Eu tenho que ver essa necessidade de mudança. E se um amigo fala assim, sai desse relacionamento porque ele não presta, você não vai conseguir ver isso ainda. E a psicoterapia pode promover, pode te ajudar a fazer isso,
né? Falei, o Instagram tentou atrapalhar a minha live de hoje, né? Mas conseguimos aí, ela ficou dividida em dois, talvez eu apague aquela primeira, porque acabou que eu fiz uma recapitulação de tudo que eu falei na primeira. Vou tentar deixar salvo essa live aqui no Instagram para quem quiser ver. E aí eu peço para vocês que comentem, que mandem os feedbacks. Semana que vem teremos outra live, provavelmente no nosso horário tradicional, né? Mandem o que vocês acharam, o que vocês gostariam de saber, dúvidas. Eu vi que aqui alguém comentou que eu falasse sobre dependência afetiva. Vou colocar aqui nos temas para a gente falar aqui nas lives. Finalizamos por hoje. Deixem seus comentários. Eu fiquei sabendo que quanto mais coraçãozinho a gente aperta aí no cantinho da tela de vocês, melhor para mim aqui no Instagram, que o Instagram vê que eu existo, né? E quem precisar de ajuda, manda aí a dúvida por direct, pelo WhatsApp que tem aí no meu perfil. Quem quiser os textos, tanto dessa live que foi sobre relacionamento abusivo, quanto da outra que foi sobre... O que foi mesmo? Não foi dependência emocional, a outra... Bom, já eu lembro. Eu tenho os textos e aí é só me pedir pelo WhatsApp ou pelo direct que eu mando para vocês os textos que eu falei aqui na live. Vou colocar em votação na enquete aí no Instagram sobre o nosso próximo tema. Então, participem. Quanto mais vocês participam, mais eu sinto que eu estou aí no caminho certo e espero que tenha ajudado, esclarecido aí de alguma forma. Beijo para vocês. Até semana que vem na próxima live, mas eu estou online aí o tempo todo para conversar com vocês. Até mais!